Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Vitor, professor de História. Vamos aí continuar as discussões do capítulo 5, um pouco mais da Era Vargas, né? Nas páginas 147 a 153. Vamos aí, gente, observar a respeito das frentes políticas do governo de Vargas, certo? Que ocorreram aí no período de 1934 a 1937. Então, o que eram essas frentes políticas? Eram organizações políticas que rivalizavam entre si e rivalizavam ao mesmo tempo contra o governo de Vargas, certo? Então, os militares estavam desgostosos com Vargas porque ele se aproximou das elites agrárias brasileiras, certo? Então, ele enfrentava ao mesmo tempo a inconformidade de fazendeiros e industriais que fazia parte da elite, da classe média da nossa sociedade e dos militares, certo? Então, foi um período de fato de muita revolta, de muita rivalidade, de muita animosidade, de muitos protestos, né, durante o governo de Vargas. Entre essas frentes políticas, nós podemos destacar aí duas, né, a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, certo? A ANL, que ela é liderada, né, pelo Partido Comunista do Brasil, na figura de Luiz Carlos Prestes, e ela tem aquele discurso mais voltado, mais próximo ao comunismo, de superação da luta de classe, né, de reforma agrária, redistribuição da terra, acabar com o latifúndio, né, uma reforma econômica, uma reforma política, proteger a indústria nacional, o mercado nacional, diminuir a entrada do capital estrangeiro, né, uma reforma educacional, toda aquela questão, né, política comunista que é defendida, né, pelas ideologias comunistas. E eles então crescem bastante e passam a ter apoio massivo realmente do operariado aqui no Brasil, mas principalmente dos militares que estavam desgostosos aí com Getúlio aí e suas aproximações com a oligarquia brasileira. Vargas logo decretou a ANL como ilegal, certo? Como também fez com a AIB, como também fez com o PCB e com outros partidos de oposição. Só que isso aí, gente, gerou uma revolta, tá? O pessoal não ficou ali vendo o Getúlio Vargas colocar eles na ilegalidade, cruzaram o braço, né? Agora a gente não pode mais se reunir. Não, eles foram à luta, certo? Eles foram à luta e houve uma revolta, né, que foi organizado com apoio dos militares e a partir dos quartéis para derrubar Getúlio Vargas, tirar ele do poder. Esse protesto, né, que ocorre em 1935, ele foi conhecido como a Intentona Comunista. Foi uma tentativa dos comunistas de tomarem o poder, de fato. Só que a única vitória que eles tiveram, né, foi no quartel-general do estado do Rio Grande do Norte. Só que depois eles sofreram sucessivas derrotas, né, contra as tropas federais e acabaram aí sendo perseguidos, os seus líderes foram torturados e assassinados e o autoritarismo de Vargas ali começou, né, a predominar. E esse autoritarismo de Vargas fez crescer ideias fascistas, né, como acabou que surgiu uma frente fascista muito forte aqui no Brasil, foi a Aliança Integralista Brasileira, AIB, certo? Que eram formadas aí por ultradireitistas, certo? Então, eles eram conhecidos como os camisas verdes, eles tinham um comprimento parecido com o comprimento nazista, que era uma expressão em tupi, Anauê, que significa você é meu irmão, certo? Eles tinham esse comprimento, eles se vestiam conforme militares, né? Eles pareciam muito nazistas, fascistas e eram liderados pelo Plínio Salgado, né? Eles eram ultranacionalistas, né? Se aproximavam a alguns pontos da Aliança Nacional Libertadora, mas não queria acordo jamais com eles. Era totalmente oposta à Aliança Nacional Libertadora.
Eles eram rivais, a ANL e a AIB eram rivais, mas ao mesmo tempo rivalizavam contra Vargas. Eles queriam que Vargas saísse do poder, porque eles queriam que fosse implantada uma ditadura militar aqui no Brasil, certo? Só que eles não tiveram apoio aí massivo dos militares. Isso enfraqueceu o movimento. Então tiveram alguns confrontos, né? Principalmente entre operários, né? E acabaram, de fato, sendo sucumbidos aos poucos, aos poucos, aos poucos, e Vargas foi perseguindo eles e eles foram perdendo a sua influência, certo? Em 1937 ocorre aí um golpe de Estado, né, promovido por Getúlio Vargas. Foi um período aí marcado por conflitos e instabilidades políticas, né, como a gente já vem salientando desde o início. Alguns grupos, como as quais nós destacamos aí, pressionavam Vargas, os militares, os democratas pressionavam eles, os oligarcas também sempre estavam ali, né, a pressionar politicamente a liderança. E por mais que Vargas tentasse combater e perseguir esses movimentos contrários ao seu governo, ele acabou aumentando as divergências, certo? As divergências dentro do seu próprio governo, principalmente em relação aos comunistas, né, que foram tratados realmente de uma forma muito voraz por ele, né, e quando foi dessa forma, havia eleições marcadas para janeiro de 1938 e havia ali uma perspectiva que ocorreriam muitos candidatos para essa eleição. Vargas ele não poderia se candidatar porque estava ali, né, acertado desde o início, quando ele foi fazer o governo de transição, que ele não poderia se candidatar. E não existia, né, o que nós temos hoje na nossa política, que é o processo de reeleição para presidente. Não existia. Então ele não aceitava a impossibilidade, né, de não ser reeleito, né? E ele pretendeu ali burlar essa parte para poder chegar, para continuar de fato no poder. Vargas não é nada bobo, ele estava de olho no cenário mundial, ele via os governos da Alemanha, os governos, né, da Itália, da França, de Portugal, como governos ditatoriais, totalitários, e ele buscou estruturar um golpe de Estado para se manter no poder, igual esses políticos nesses países aos quais eu acabei de citar, certo? Então, nas eleições que era para concorrer, né, à presidência da República, havia três principais candidatos, né, que é Armando de Salles Oliveira, que era ligado ao Partido Democrático Paulista, e havia Plínio Salgado, que era líder, né, dos integralistas, e tinha o José Américo de Almeida, que era um advogado, que era ministro do Tribunal de Contas da União, e ele era ali, né, ligado a, de fato, a Getúlio Vargas. É aí que vem a jogada de mestre, né, de Getúlio Vargas, né? Uma jogada com um requinte de crueldade, né? Ele elabora um plano conhecido como Plano Corner, no qual ele, né, declara, divulga que existe em ação um golpe para a instalação de uma ditadura proletariada ligada aos comunistas, e iria ser estabelecido um regime comunista no nosso país. Então, era chamado, segundo Vargas, era um plano chamado de Cohen, e era para estabelecer o comunismo no nosso país. A própria União Soviética queria patrocinar e financiar armas dos comunistas brasileiros. Quando Vargas, né, noticiou a existência desse plano, ele chama, né, os integralistas e os militares para perto de si, porque essas duas alas odiavam os comunistas, certo? E ele consegue o fechamento do Congresso através de um acordo e se manter no poder para que ele pudesse combater os comunistas. Na verdade, né, esse plano Cohen nunca aconteceu, não porque Vargas conseguiu evitar ele, mas porque ele nunca existiu. Foi uma invenção de Vargas, né, para que ele conseguisse se manter no poder, certo, gente? Ele
concretiza seu golpe, né, cassando a Constituição, fecha o Congresso, coloca em legalidade diversos partidos políticos que são de oposição e alguns que são, inclusive, aliados dele, como A e B, ele colocou em legalidade, certo, gente? Então, tudo que fosse ligado a comunista, segundo ele, também estavam como ilegais. Em novembro de 1937, o golpe de Estado estava de fato concretizado. Iniciava-se aí a fase conhecida como Estado Novo, né? Que vai de 1937 a 1945, certo, gente? Com a suspensão da Constituição, o fechamento do Congresso Nacional e aí a limitação das liberdades individuais das pessoas, né? Ele estabeleceu esse governo ditatorial, autoritário, né? O autoritarismo prevaleceu nesse momento e esse período, né, como novamente eu falei, eu repito, é conhecido como Estado Novo. No Estado Novo ele toma algumas medidas, né, visando garantir o controle político sobre a sociedade, como ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, né, que, como todo regime fascista no mundo é autoritário, ele tenta controlar e censurar a imprensa, certo? Então, todo sistema autoritário não gosta da imprensa, não se dá bem com a imprensa, odeia, a imprensa sempre é ruim, certo? A imprensa sempre persegue ele, segundo ele, certo? Então, todo fascista, todo autoritário tem essa dificuldade com a imprensa e não foi diferente com Vargas, que ele cria o DIP para poder então, de fato, exercer o controle sobre o que está sendo publicado na imprensa. Ele institui a pena de morte para quem for contra o regime no Brasil e também expulsa diversas pessoas do Brasil. Prendeu muitos adversários políticos, entre outras atitudes que ele tomou ali. Ele também cria o Departamento Administrativo do Serviço Público, DASP, que é um órgão fiscalizador que visava realizar concursos públicos, né? E visando fortalecer o Estado brasileiro e impedir, né, o crescimento do capital estrangeiro aqui no nosso país, ele cria diversas empresas estatais, né, aqui do país, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Companhia do Vale do Rio Doce, né, que é a Vale, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, Chesf, e algumas outras empresas aqui no nosso país para poder fortalecer o mercado nacional. Então Vargas segue com sua política, né, de aproximação dos países nazifascistas, até que dois navios, né, brasileiros são afundados por embarcações alemãs, o que fez ele apoiar a aliança da Inglaterra, França e Estados Unidos. Teve que ceder às pressões. Olha, você apoia nações democráticas, né, como a Inglaterra, como a França, como os Estados Unidos. Por que você se constitui como um governo autoritário, né, como um governo ditatorial, igual o país nazista que você está combatendo? Então, ele foi obrigado a convocar eleições para 2 de dezembro de 1945. E ele teria que tirar da ilegalidade alguns partidos para poder que ocorresse essas eleições. Então ele tira da ilegalidade a União Democrática Nacional, que é o DN, que lançou a candidatura do presidente brigadeiro, a candidatura à presidência do brigadeiro Eduardo Gomes. Ele tira da ilegalidade o Partido Social Democrático, PSD, que teve a candidatura do seu candidato, apoiado por ele, Eurico Gaspar Dutra, e tira aí o Partido Comunista do Brasil, PCB, da ilegalidade, que lançou Iedo Fiuza. Ele tenta se manter no poder, mas aí o Congresso, né, veta isso, e quem assume o poder interinamente é o ministro do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, até as eleições que são realizadas, né, conforme o prazo estabelecido, e Eurico Gaspar Dutra, o seu candidato, acaba ganhando. No período aí de Getúlio Vargas, há também a consolidação das leis de trabalho, né, que ocorre através da implementação de alguns órgãos que Vargas cria, como o Ministério do Trabalho, que ele criou em 1943, certo? Para que pudesse, né, controlar as relações de trabalho,
inclusive ali mediando discordâncias, impasses, né? Foi criado outros órgãos também, como a Delegacia Regional de Trabalho, em cada estado, ligados diretamente ao Ministério do Trabalho para poder, né, mediar essas questões aí. Ele regulamenta também os sindicatos, né, para que eles possam, né, estar representando as classes e os trabalhadores e, de fato, dar uma autonomia maior para esses trabalhadores, né? Esses sindicatos têm que ser autorizados pelo Ministério do Trabalho. Ele cria também a CLT, que é a Consolidação das Leis de Trabalho, né, que até hoje nós a conhecemos como CLT, que é o conjunto de regras, né, que consolida as leis e os direitos trabalhistas. Até hoje nós utilizamos esse conjunto de regras com algumas modificações, né? Destaca-se aí a regulamentação da jornada de trabalho, criação de um salário mínimo, né? A equidade salarial, multa para demissão sem justa causa, né? Que é a rescisão contratual, licença maternidade, a regulamentação dos sindicatos, né? Tudo isso está presente na CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, que é o conjunto de leis, né, dos trabalhadores. Então foi tudo criado no governo de Getúlio Vargas, ok? Gente, essa foi a aula de hoje. Leiam o material, resolvam a atividade que eu vou estar mandando por áudio. Qualquer dúvida, retorne ao material, revejam o vídeo, certo? E boa sorte na resolução do exercício. Tudo de bom, gente. Tchau.